Boa noite a todos, boa tarde. O Fausto não pôde vir hoje, então vou estar apresentando a quinta técnica para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou analista técnico e economista. E vamos ver os mercados e depois responder as perguntas que vocês enviarem via chat. A gente está começando agora 17h20, então a gente vai terminar a quinta técnica às 18h20 e responder tantas perguntas quantas forem possíveis até então. Lembrando que a gente preferencialmente responde uma pergunta por participante, né? As segundas perguntas do mesmo participante vão indo para o fim da fila para que o máximo de pessoas possível possa ser atendida. Então vamos lá. Acabei não vendo como estava numa reunião agora, não vi como fechou exatamente o mercado. Estou curioso também. Vou mudar aqui para tela, abrindo o terminal aqui. Tá, vamos conferir o áudio aqui. Tira o número 1, isso. Tem que tirar isso. aqui. Pode fechar. Ok, valeu. Pronto, tudo em ordem. Só um minutinho agora para a gente abrir o terminal aqui, carregar o nosso desktop com as ações. Ok. Tô com o chat aberto aqui também. Perda dos 57.600, coloca o IBOV em canal de baixo novamente. Som baixo. OGX. Bom, enfim, vocês estão vendo que tá aqui o chat, né? Boa noite pessoal. Bom, vamos lá. Depois o Maurício hoje está no chat, e ele vai me passar as perguntas que vocês enviarem, porque eu não sei como alguns palestrantes conseguem acompanhar o chat e dar palestra ao mesmo tempo. Eu acho bastante difícil, bastante coisa que tem para ver no chat, né? Bom, então vamos lá, que a gente dá uma olhada geral no mercado. Bom, a gente teve essa semana duas indicações muito interessantes, né? Muito mais para baixo do que para alta. Aí agora vamos analisar para ver quão conclusivo isso já é, né? Eu acho que na verdade no curto prazo ainda não é um momento de tomar muita decisão aqui no Brasil. Mas se fosse lá fora, até que eu acharia que sim, que tem motivos para a gente, teria motivo para se assumir uma posição de baixa, por exemplo, no S&P, né? E vamos mostrar aqui. Bom, o S&P, a gente estava acreditando com o falso rompimento desse topo aqui, que a gente estaria retomando a tendência de baixa. Mas, apesar desse falso rompimento ter levado a uma grande queda, depois os preços voltaram a subir e chegaram até um nível muito importante, que era o topo, desde que eu estou mostrando o S&P, tá? Era o topo pós-crise de 2008, né? Pós-subprime. E os preços chegaram a esse nível. E neste dia aqui, que foi, hoje é quinta, quarta, terça, foi na terça-feira, os preços deram a impressão que iam romper esse nível durante o dia e desabaram, né? Fecharam nesse candle de reversão durante o próprio dia. No intraday a gente consegue ver também, aqui eu vou abrir o gráfico do intraday S&P futuro, o mini índice. Ele perdeu também essa deriva aqui
E essa deriva estava acontecendo justamente no topo de um canal de alta, que fica mais claro num canal de curto prazo, né? Se a gente olhar aqui no diário, ele estava delimitado nessa reta aqui. Então, no topo desse canal, é um canal porque a gente tem uma reta paralela embaixo, ele chegou derivando na resistência, né? Qual deriva? Essa daqui. E não conseguiu romper, rompeu essa deriva. Então, no mínimo, a gente deve esperar que os preços devem vir aqui para 1.300, na casa dos 1.390. Esse é o mínimo, né? E enfim, perderam também essa retinha daqui, que eles estavam respeitando, né? Já tinha 3 pontos, uma retinha de curto prazo. E aí, se a gente colocar a correção Fibonacci da perda desse movimento, a gente vê que é isso mesmo, 1.390 a projeção de curto prazo aí do S&P. Então, sim, tem uma projeção de uma queda de mais um pouquinho aí, não é uma baita projeção, mas também seria uma boa oportunidade de se apostar numa virada do mercado, né? Mesmo que por enquanto as únicas evidências que a gente tenha sejam uma reversão num lugar importante e o rompimento de retas de curto prazo. Mas é um bom timing para uma aposta de longo prazo, primeiro, porque a gente acredita que, por causa da nossa análise de longo prazo, os preços ainda estão em uma tendência de baixa, né? Que essa tendência iniciada em 2008, que na verdade nos Estados Unidos começou antes, né? Começou em 2000, com o estouro da bolha da Nasdaq. Nossa análise de longo prazo nos leva a crer que ela não terminou. Então, seria uma aposta a favor da tendência. E principalmente porque tem um ótimo nível de stop aqui, que seria aqui em cima dessa sombra, né? Por exemplo, acima de 1.430. E tudo indica que os preços vão cair pelo menos para 1.390. Então, chegando lá, a gente já vai ter, o mercado já teria caminhado a favor de uma venda e seria possível baixar o stop para, na pior das hipóteses, sair no 0 a 0, né? Enfim, não tem nenhuma grande indicação de que esse é o topo, não tem motivo para a gente falar, por enquanto, que essa tendência de alta aqui terminou e nem que essa mais longa terminou, tá? Não dá pra gente falar isso. Isso a gente vai falar quando essas retas forem rompidas, né? Mas os preços fizeram uma reversão no topo após uma deriva e é muito provável que eles caiam pelo menos para buscar essa primeira reta, ou enfim, no mínimo até os 1.390, que também está aí do lado, né? Não quer dizer muita coisa. E dado que você teria uma venda onde os preços estão próximos a uma resistência, você teria um stop bastante protegido, já que é uma ótima resistência a esse nível. Bom, então é ficar de olho. Se por outro lado os preços romperem esse nível, aí a gente vai poder projetar, digamos, mais uma perna dessa para cima, né? Mas não está parecendo que eles vão fazer isso, pelo menos no curto prazo, porque a gente teve essa deriva, foi rompida, enfim, é uma resistência forte e os preços não parecem ter chegado com força nela para rompê-la, né? Bom, mostraram isso essa semana mesmo. Agora, no Ibovespa, a gente também teve uma coisa muito parecida, só que a diferença é que o Ibovespa está num suporte, né? No meu ver, ele está num suporte importante. Então aqui eu estou mostrando, depois eu volto para o nosso gráfico tradicional indexado ao dólar do Ibovespa para mostrar novamente a nossa análise de longo prazo, mas eu estou mostrando o que aconteceu no curto aqui. Bom, primeiramente, no curto médio prazo, o Ibovespa rompeu um nível importante, que foi esse 57 mil aqui no gráfico do
o gráfico do Ibovespa nominal, né? O índice, digamos, à vista. Um rompimento de uma formação como essa, que passou a ficar com cara de formação de fundo, dado que foi rompida para cima, ele teoricamente projeta toda essa alta, tá? Que é o equivalente ao tamanho dessa formação. Então, em tese, você tem uma força, né, uma análise indicando que ele vai subir lá para casa dos 62, 63. Por outro lado, quando eu estava analisando isso aqui, eu mesmo, embora achasse possível o rompimento, quando a gente olhava, a gente tem uma resistência muito forte aqui, que é os 60 mil, né? Porque primeiro por ser um número redondo, 60 mil, e depois porque os preços sentiram essa resistência num passado recente, né? Esse nível, por exemplo, ele foi sentido aqui. Além disso, a formação de topo recente que a gente teve, também o suporte era aqui em torno de 60 mil. Então, quando a gente faz uma projeção e tem um número muito importante no meio, eu acho que é muito mais sensato a gente projetar para essa resistência importante, né? Então, ele cumpriu já a parte dessa... Enfim, ele chegou aos 60 mil, não chegou aos 62, mas chegou aos 60. E a mesma reversão que ele deixou no S&P, naquele nível que era o topo posterior à crise de 2008, ele deixou uma reversão igualzinha, muito parecida aqui no Ibovespa. Bom, agora, por outro lado, eu não acho que é um bom momento de entrar vendido, porque a gente tem o suporte, que é aquele nível que foi rompido, muito próximo, né? A gente até pode subir um pouco aqui. E a gente vê que aqui entre 57 e 58 é um nível de suporte, tá? Então, eu não acho que também que seja uma boa indicação de um bom timing para venda agora. No índice futuro, isso está até mais claro, eu acho. Vejam, aqui a gente tinha esse, que era um nível que foi rompido, muito importante, e agora os preços estão testando esse nível. Então, pelo menos a gente tem uma coisa boa acontecendo no Ibovespa. Embora agora, na minha opinião, seja de que não é um momento para tomar posição enquanto ele está dentro dessa acumulação, para qualquer lado que isso for rompido, a gente vai ter uma indicação de movimento confiável. Se for para cima, tudo bem, a gente então vai estar valendo essa projeção, porque ele já vai ter passado os 60 mil, ok? Então, se isso for rompido para cima, essa projeção vai estar valendo. É claro que depende de como esse rompimento ocorrer, né? Se ele romper amanhã e ainda ficar dentro disso aqui que está parecendo uma deriva, não é uma indicação de compra. Mas se os preços caírem, sentarem um pouco nesse suporte e depois romperem, aí sim isso vai ficar eventualmente com cara de bandeira de alta e daria uma compra, né? Por outro lado, se os preços entrarem para dentro desse nível aqui, que no índice futuro hoje é 58.500, então se eles fecharem com cara de que romperam esse nível, aí a gente vai ter tido uma ótima indicação, que é a armadilha para os vendidos, desculpem, para os comprados, porque rompeu uma resistência e depois desrompeu, e a gente vai ter uma indicação de venda, e essa indicação pode ser o que a gente pode projetar em tese, é a continuação da tendência de baixa. Então a gente projetaria uma nova perna de tendência de baixa, por exemplo, poderíamos projetar essa perna aqui. Isso aqui então teria sido uma correção desta perna de baixa,
que levaria os preços aqui para casa novamente de próximo do fundo de 2008, que no índice futuro hoje, nesse gráfico que ele vai sendo corrigido, né, conforme a gente vai tendo rolagens do índice, hoje está na casa de 46, né? O fundão lá está em 42 mil pontos. Então, eu acho que basicamente não tem ação agora, mas tem coisas muito importantes para serem observadas e que o mercado deve tomar o seu rumo no curto prazo. Então a gente não vai ficar muito tempo sem resposta. Por quê? Porque essa acumulaçãozinha na qual ele está, e que eu acho que para qualquer lado que ele romper é um bom indicativo, isso tudo, ou melhor, isso aqui é pequeno, né? Então uma questão de um dia ele pode sair tanto para um lado quanto para o outro, ou uma semana. Bom, agora eu só quero passar com vocês novamente a nossa análise de longo prazo, para mostrar para vocês que também, independentemente de para onde o mercado rompa e qual vai ser a projeção de curto prazo, esses dois cenários que eu mostrei, nenhum deles afetaria a tendência de longo prazo, né? a análise de longo prazo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu hoje, para mudar um pouco, estou com algumas perguntas, estou com o chat aqui perto, tá? Ver se tem alguma coisa que eu... não, muito difícil ficar acompanhando o chat e analisando, então deixar ele de lado aí. Bom, então vou mostrar para vocês aqui o nosso gráfico do Ibovespa em dólares, que a gente mostra toda santa quinta técnica, e que eu acho que é o gráfico mais importante para a gente acompanhar no Brasil, porque ele é muito harmônico, a gente consegue uma longuíssima base de dados. Desculpa, estou abrindo aqui. Vai. Não sei onde estão os dados de 63 a 68. Com algum problema aqui. Desculpem pessoal, a gente teve algum erro técnico aqui, fechou o software, vou abrir novamente. Bom, já eu abro o nosso desktop, mas enquanto isso abri aqui então o gráfico do Ibovespa indexado em dólares, que é esse gráfico que a gente tanto gosta de ver por causa da harmonia dele. E lembrando que é essa tendência de longuíssimo prazo, a gente tem esse canal de alta. Esse gráfico vem desde 1963, né, porque ele junta os dados do IBV e do Ibovespa. É uma série que foi construída com pesquisa, né, que a gente fez com
nos jornais da época para a gente conseguir esses dados 63 a 68. E é isso, pessoal, a gente tem esse baita canal de alta muito preciso, que mostra que é um padrão impressionante para a gente imagina o Brasil, que é uma bolsa tão volátil, né, principalmente aqui nas décadas de 80, por exemplo. Mesmo assim, a gente observa que ela respeitou um padrão de longo prazo, né, que é estar dentro desse canal de alta, que basicamente é quando chega em cima, cai para a parte de baixo, né? Então isso foi sempre respeitado. Agora em 2008 ela chegou em cima e dessa vez, por enquanto ao menos, não chegou na parte de baixo. Isso para nós já é um motivo para a gente estar mais baixista do que altista, bem mais baixista, né, no longo prazo. E lembrando então que a nossa análise de longo prazo é muito simples, gente. A gente observa no passado, e isso é com base na teoria de Elliott, mas a gente constata essa teoria no gráfico do Ibovespa, que as quedas, as tendências de baixa anteriores, sempre foram formadas por no mínimo 2 movimentos de amplitude igual ou muito parecida, né? E esses movimentos são chamados de ondas A, B e C. No caso do Ibovespa, quer dizer, no caso da crise recente de 2008, a gente por enquanto teve um movimento de 2008 para baixo, depois um movimento de alta normal, assim como todas as outras tendências anteriores também tiveram, e tudo indica, né, ou melhor, esse padrão de comportamento indica que se o Ibovespa for se comportar como ele sempre fez, a gente tem mais uma perna de baixo, mais uma tendência de baixo, de tamanho equivalente à anterior, né? Bom, aí muita gente, às vezes quando a gente apresenta essa análise, reclama: pô, mas vocês estão com a mesma análise há não sei quantos anos. Realmente, a gente está. E as pessoas reclamam que, geralmente, como se a gente não tivesse acertado o timing e tal. Mas, na verdade, a análise está totalmente válida desde que a gente começou a fazê-la, né? Que foi quando os preços perderam essa reta aqui. O que era de se esperar é que se iniciasse uma tendência de baixa formada por ondas A, B e C. Agora, exatamente como vai ser a formação dessas ondas, como vai ser o tamanho delas, aí a gente tem que ver nas análises de curto e médio prazo mesmo, porque o longo prazo não fala como vai ser essa onda, né? Vejam, em cada uma dessas tendências, essas ondas foram de uma forma, né? Ó, aqui em 1971 os preços pareciam estar andando de lado, mas na verdade eles estavam numa tendência de alta longuíssima que durou mais de uma década, né? E aconteceu o padrão. Já que em 86 foi muito mais rápido, em 98 também foi muito mais rápido que aconteceram essas tendências. E então essa análise de longo prazo, eu acho que tudo que a gente fala tem que ter uma forma da gente saber se está errado, né? E é claro, muito provavelmente a gente vai estar errado se os preços romperem o topo histórico. Por quê? Porque a própria definição da nossa análise diz isso, né? A gente está dizendo que a tendência de baixa não acabou. A partir do momento em que o topo é rompido, o gráfico está mostrando que terminou a tendência de baixa, né? Existe sim a hipótese de um falso rompimento, e aí a gente retoma essa análise de, se isso eventualmente acontecer, a gente retomaria a análise baixista. Mas um rompimento do topo histórico certamente nos faria revisar essa análise. Só que esse rompimento não aconteceu até agora e não acreditamos que vai acontecer. O mercado, isso que parece muito claramente uma formação de topo, né? Eventualmente um ombro, cabeça e ombros, que nesse caso está com a reta de pescoço inclinada para baixo, mas está com muita cara, inclusive, de que a onda C, que é esse movimento aqui, já começou. Então, então, a análise é sempre baixista. Estou vendo o Kim Gill falar, mesmo rompendo o topo. Não, Kim Gill, se romper o topo histórico, aí sim a gente vai falar, bom, por exemplo, um rompimento assim, claro,
ok, rompeu, acabou a tendência de baixa, a análise passaria a ser altista. Claro, sim, mas a gente tem que... Agora, se eventualmente daí rompesse para baixo, você concorda? Aí seria aí mudaria a análise de novo. É assim. Em análise técnica é isso, a gente não pode ficar com vergonha de mudar de opinião, né? Porque senão você vai perder o bonde. E é isso, a gente aqui não tá para querer acertar, para falar, tá vendo? A gente tinha falado e que isso ia acontecer. Não é esse o ponto. A gente está aqui para analisar o que é mais provável que aconteça com o mercado, o que o mercado está nos dizendo, né? Se seguir o padrão, o que deve acontecer. Então é só essa leitura que a gente está fazendo, tá? E eu acho que vocês concordam, né? Eu estou com o chat aberto aqui. Se alguém discordar dessa análise, pode expor os motivos. Mas eu acho que tudo indica, né, olhando esse gráfico de longo prazo, não tem nenhum motivo para a gente achar que dessa vez vai ser diferente, né? Em termos de análise técnica, tá? Não estou falando de análise fundamentalista, que não é a minha especialidade, mas olhando os padrões gráficos, tudo indica que a gente vai ter uma onda C. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque, por exemplo, você sabendo isso, você passa a saber que se esse fundo aqui for rompido, se esse índice, estou vendo aqui alguns comentários, depois eu comento. Se esse nível for rompido, aqui na casa dos 50 mil pontos, a gente vai ter uma baita projeção para baixo, que vai ser uma boa parte dessa onda C, né? A gente vai poder projetar esse cabeça e ombros, dependendo da forma que seria aqui para 40 mil, ou 2 vezes isso, que é o que costuma acontecer em formações de cabeça e ombro, que daí direcionaria para o fundo. Bom, deixa eu ver. Nem cogito romper o topo histórico, com tantos problemas estruturais aqui no Brasil. Uma alta como essa não tão cedo ocorrerá. Hazalek, gostaria de saber o índice de operações indicadas por vocês, pois meu irmão me informou que perdeu em mais de 80% das operações. Hazalek, eu realmente não tenho esse índice aqui, a gente tem que levantar. No entanto, a gente tem um fundo com stop que opera com base nas operações do método, exatamente nas mesmas lâminas, nas nossas sugestões, né? Então, geralmente, o nível de acertos costuma ser menor do que o nível de operações estopadas com prejuízo. O que acontece é que os acertos, como a gente vai movendo o stop para cima, tendem... o lucro somado tende a ser maior, né? Então você pode olhar uma das coisas que a gente já está aí disponível no site da CVM, etc. É o track record do nosso fundo, porque a gente sempre achou que é importante você ter um track record para mostrar o seu nível de acerto, né? Então você pode olhar lá. Também convido você a fazer um teste grátis dos alertas com stop, a todos que quiserem, que pode ser feito, e durante uma semana você vai ter acesso às nossas análises em tempo real, às nossas recomendações. Bom, então é isso, pessoal, mas olha aqui, de longe tá com uma cara de cabeça e ombros isso aqui, né? Tá bem forte, mas estar com cara de cabeça e ombros não dá um timing para quando que vai ser o rompimento, né? Isso não diz o rompimento, a gente só sabe o rompimento quando ele acontece. Bom, pessoal, então eu acho que é isso de análise dos mercados. Deixa eu colocar aqui o nosso desktop para a gente ver as ações.
Tô vendo que a Esther tá pedindo para analisar Vale, então vamos começar com Vale. Lembrando que é sempre Vale que a gente... Vale Petrobras, os ativos com os quais a gente começa as análises dos ativos. O Kim Gil tá falando aqui também de Vale, do ombro, cabeça e ombros em Vale, que realmente está impressionante. E os preços estão chegando lá na reta pescoço. Eu já vou ver isso, já vou mostrar para vocês. Bom, então vamos lá, Vale 5. Opa. Bom, pessoal, Vale realmente está num nível muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem de indicação no mercado de ações brasileiro. É essa formação de topo que está com toda a cara de ser um cabeça e ombros, né? Eu digo que está com toda a cara e não que é um ombro, cabeça e ombros, porque a gente só sabe que é depois que ele rompeu e caminhou no sentido, né? Porque enquanto não rompe, ele pode ser, seja lá o que for depois, conforme a formação, mas está com toda a cara. E o ideal dessa formação é que ela, primeiro, está acontecendo sobre um nível horizontal, o que nos dá uma precisão muito maior do que é quando é um nível ascendente ou descendente, né? Então, um nível horizontal é um nível, é um preço que está lá na cabeça dos participantes, muito mais fácil de lidar do que uma reta inclinada. E vejam, é uma formação que dura já 1, 2, praticamente 3 anos. Então, é uma formação muito importante mesmo. O Vale foi um gráfico bem interessante, porque depois de romper essa reta de longuíssimo prazo, que vem desde 1999, ela fez, assim como o Ibovespa A, B, e a B foi praticamente, quer dizer, isso a gente acredita que tenha sido a B foi muito próxima ao topo anterior, ao topo de 2008, se a gente colocar milimetricamente aqui, a gente vê que os preços chegaram praticamente lá. E depois se iniciou essa formação incrível aqui. E essa formação, ela é ótima, muito impressionante, mas ela só nos dá uma verdadeira indicação se os preços romperem esse nível. Então eles estão lá, e isso então é muito importante, a gente tem que estar de olho nesses níveis. Numa visão mais arrojada, né, um investidor mais arrojado, talvez até pudesse já apostar no rompimento desse nível, dado que os últimos fundos foram sentidos num nível um pouco mais alto, né? Da forma como eu gosto de operar, de novo, isso tem muito a ver com a sua característica como gostar de tomar mais ou menos risco. Eu prefiro esperar que esse nível, que está aqui exatamente em 33,70, prefiro esperar o rompimento desse nível para operar o rompimento de uma formação tão longa, né, tão importante. Bom, se esse nível for perdido, aí pessoal, essa projeção é muito segura, assim, tipo, tem um nível de acerto muito alto pela minha experiência, também nunca levantei estatisticamente,
mas pela minha experiência observando gráficos, analisando, fazendo projeções e vendo os preços caminharem, o cabeça e ombros é muito... o nível de acerto dele é muito alto. Então, essa primeira projeção é muito clara. Então, assim, se Vale perder aqui os 33,70, a projeção é uma queda de 30% nos preços de Vale. Tá? Dado o peso de Vale no Ibovespa, muito provavelmente a gente teria uma queda semelhante no Ibovespa. Então, Vale é isso. Eu acho que simplesmente a gente deve ficar de olho nesse nível de 34, ou para ser mais preciso 33,70, e vamos ver o que acontece. Se houver um rompimento, a gente tem projeção para cá, certamente. Se não, eventualmente ele deixar uma formação de reversão aqui, sim, é um baita suporte, etc. Mas eu não gosto de comprar, prefiro não comprar se eu acho que é uma formação descendente. Eu não vejo muito ganho nisso, né? A gente tem uma retinha aqui, fraca, mas está aí. Então eu preferiria... Vejam, aqui acabou até se formando um triângulo descendente, né? Mas então eu estou de olho em Vale totalmente, assim como vocês que comentaram aí que é uma formação de cabeça e ombros, totalmente na venda. E tem que, assim, a gente tem que ver se esse nível for rompido. Na Constop a gente fez uma recomendação de venda de Vale 3, porque em Vale 3 aquele nível já não estava tão bem definido e eventualmente a gente já tinha tido um rompimento daquilo, né? Então a venda foi por aqui e vejam, aqui o nível dessa formação em Vale 3 era um pouco mais alto, aqui 38, e os preços já estão abaixo dele, mas também chegaram a um suporte importante. Parecem ter também rompido, porque romperam o corpo real, mas não dá para falar que rompeu ainda, porque é um nível muito importante. E se a gente olha aqui no intraday, a gente vê que o suporte ainda está aí, né? Então Vale, a gente recomendou a venda. O nosso stop já está aqui, eu não estou com o desktop atualizado, mas eu sei que o nosso stop já está aqui, é 36, 60 e pouco, 62 eu acho, nessa posição. Então a gente está já garantimos um pequeno lucro, mas não tem nenhuma garantia de que já vai acontecer agora o rompimento desse nível, né? A gente tem que observar. E aí, inclusive para as pessoas que têm posições de longo prazo, seria uma ótima se colocar ordens de stop abaixo de 33, por exemplo, para não aguentar uma queda que, na minha opinião, daí seria no mínimo de 30%, né? Lembrando que, na verdade, nossa análise de longo prazo é de que a gente tem uma onda C, e aí não levaria os preços aqui apenas para 24, mas para casa dos 18. Então é isso, Vale num ponto muito importante para ser observado. Vamos ver Petrobras. Petrobras está numa situação bem diferente de Vale. Deixa eu limpar a área um pouco aqui. Enquanto Vale, em Vale os preços fizeram a onda A, B e depois ficaram andando de lado nesse cabeça e ombros. Isso vermelho eu estou desenhando mais ou menos como foi Vale. Petrobras não. Petrobras fez a B para cima e já iniciou uma C muito clara. E a C já tem um tamanho bem comparável ao tamanho da A. Então aqui em Petrobras, a nossa análise de longo prazo, na verdade, já está muito mais... é muito mais possível que esteja próximo ao fim a tendência de baixa de Petrobras do que Vale, né? Existe um cenário extremo, uma possibilidade muito extrema de isso tudo, se esse nível for rompido, em tese a gente poderia
projetar essa amplitude para baixo. Mas isso iria além da nossa análise baixista de longo prazo, né? Eu acho que, por outro lado, a gente pode ver que aqui a gente já está tendo uma C, e essa C já teve no mínimo 2 pernas de baixa, no mínimo, né? E um início de uma terceira, né? Que seria aqui 1, 2, 3, e aí 4, e aí a quinta, quem sabe, vai um pouco mais além, né? Então tem espaço para queda, mas é muito menos espaço, pelo menos dado que a gente tem esse suporte aqui importante a 14, do que em Vale, né? E vamos ver mais no curto prazo o que aconteceu com Petrobras. Então, Petrobras, por outro lado, a gente recomendou uma compra recentemente por causa do rompimento desse nível aqui. Na verdade, a gente recomendou a compra após o rompimento dessa bandeira de alta. A compra ainda está lá, mas o nosso stop já está colado, porque no não, isso aqui é Eletrobras, desculpa, porque no gráfico diário ela está deixando essa deriva que não está animadora, né? Então aqui a gente recomendou a compra aqui em 22,46, e o nosso stop já está aqui embaixo das mínimas de hoje. Por que a gente tinha recomendado isso? Porque essa formação de fundo foi rompida, indicando grandes chances dos preços voltarem para essa retinha de tendência de alta. Desculpem, de tendência de baixa. Então, Petrobras é isso. Existe uma projeção de curto, médio prazo para cima, né, ainda de subir um pouco mais. Por outro lado, no curto prazo a indicação é baixista. A gente já está na posição e nosso stop está colado, mas eu não recomendaria uma entrada em Petrobras na compra agora, porque o mercado não está nada bonito, né? A gente teve um bite engulfo nessa resistência e isso aqui está com cara de deriva, né? Então a gente está administrando stop, quem sabe a gente vai conseguir vender melhor, mas no curtíssimo prazo tá com cara de baixa. Petrobras está com cara de queda. E uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que já me faz olhar Petrobras com outros olhos do que eu estou vendo todo o mercado, mas isso ainda é uma coisa para ser acompanhada, é o seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico de Petrobras em dólares, tá? Um minuto, vou abrir um novo gráfico aqui mais fácil. Tô com um teclado que eu não costumo usar aqui, então me confundindo. 900. Aqui, pronto. Ok. Então esse é o gráfico de Petri 3 de longo prazo. Já mostrei algumas vezes aqui na quinta técnica. Eu gosto muito desse gráfico porque ele me deu uma indicação extremamente precisa, que foi em 2008, quando eu analisei o gráfico, eu vi esta reta que formava esse canal, e ao mesmo tempo esta reta aqui que formava este canal. Então, quando eu analisei esse papel em 2008, até a pedido de um participante de uma Expo Money, se não me engano de Florianópolis, eu vi essa indicação aqui, gente, que os preços estavam na intersecção exata, milimétrica, dessas duas retas, uma de longo prazo e uma de longuíssimo prazo, né, dessas duas retas guias. Esse gráfico vem desde 89. E ainda por cima tinha deixado uma formação de candlestick, que é uma reversão clássica, que é uma estrela cadente, uma estrela da tarde, ainda por cima em formato de estrela cadente, né?
Então foi uma baita indicação de baixa. Eu até publiquei na época na newsletter da Expo Money, mostrando que, poxa, muita coisa indicava nesse papel uma baixa forte, né? Bom, naquela época, projetar para o fundo desse canal já era grande, mas enfim, quando rompeu essa reta, o que a gente podia projetar era a correção Fibonacci disso, né? E de fato ele fez em uma A essa correção, B, e agora, pessoal, vocês estão vendo, né? Não preciso nem falar o que aconteceu. Os preços chegaram ao fundo desse canal, que é um baita canal super harmônico, super incrível, né? Na época, os preços chegarem a esse canal, para mim como analista técnico e como, enfim, investidor, parecia uma coisa tão surreal quanto parece hoje, ou quanto parecia na época, que os preços do Ibovespa chegarem na parte de baixo do canal de alta. Parecia uma coisa, nossa, bom, olha como é distante isso. O gráfico indica que isso vai acontecer, mas poxa, realmente pra gente acreditar nisso, apesar do gráfico, o nosso psicológico tende a falar, não, olha, é muito baixo, né? Não parece. E aconteceu, os preços chegaram nessa reta de tendência de alta. Eu tenho acompanhado isso há um tempo, observado esse fenômeno, né? Esse fato de ter os preços estarem chegando a essa reta. Eu estava extremamente surpreso, e ainda estou, e vejam que a gente pode estar... Eu ainda não dá para falar se essa reta foi rompida e desrompida, ou se ela... Porque pode ser, né? Um rompimento e agora só um pullback para a reta. Eu acho que ainda não dá para falar. E também é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade para falar que uma reta deste tamanho foi rompida, né? Porque isso implicaria uma correção gigante, né? Uma correção muito grande dos preços. E também a gente tem que ter muita responsabilidade para falar o seguinte: não, os preços tocaram a reta, mesmo que eles entrem aqui para dentro, tocaram a reta de tendência de alta e agora vão retomar a tendência de alta. Por quê? Porque não sabemos ainda se eles vão retomar, né? Então eu acho que o que eu estou observando para eventualmente fazer um call altista em Petrobras, eu esperaria o rompimento dessa reta aqui, que é uma reta muito precisa, não está muito longe. Então, para uma operação de longo prazo, não seria uma grande perda de time, né? Você não ia perder muito lucro se você comprar aqui ou comprar aqui, porque seria uma operação de longo prazo. Por outro lado, vamos ver se esse fundo for rompido, aí eu acho que eventualmente a gente vai poder falar que essa reta foi rompida, tá? Então, acho que é muito cedo para isso, mas dois pontos interessantes. Primeiro, sim, mesmo as ações consideradas grandes empresas, etc., que são os carros-chefes da bolsa, sim, os preços delas caem, elas continuam seguindo os padrões históricos dela. Então, o preço tocou aqui a parte de cima, depois tocou a parte de baixo do canal. Isso continuou acontecendo. Petrobras continua lá, funcionando da mesma maneira, ou talvez até melhor do que funcionava em 2008, quando estava no topo do canal. Então sim, os preços oscilam. Eu acho que isso é uma forma da gente ver que sim, é possível que o Ibovespa tenha mais uma grande queda, e por que não que inclusive retorne aquele canal de alta de longo prazo, né? Enfim, é possível. Então por isso que eu acho que a gente deve seguir o que o gráfico nos mostra, né? Acreditar no que o gráfico está nos mostrando. Então, enfim, Petrobras é isso. Em definição geral, aí, em definição de curto prazo também, porque isso aqui está baixista no curto prazo, mas também não é um grande trade de venda. E longo prazo, ficar de olho, né? Eu acho que quem se interessa por movimentos
históricos em ações deve estar também intrigado como eu para ver qual será o desfecho dessa tendência de Petrobras, né? Dessa movimentação. Ok, bom, acabei demorando um pouco nos ativos Ibovespa, desculpem, Petrobras e Vale. Então vou tentar passar de uma forma mais rápida as outras perguntas. Ok, estou aqui com a lista de perguntas que o Maurício me passou. MJ Castro, Ibov, Dow Jones, S&P. Esse novo tipo de gráfico do Ibov, Dow Jones, S&P, rabo de escorpião, está pronto para dar o bote? Vamos ver se eu consigo entender o que você está falando, MJC Castro. Será que você está se referindo a essa curva aqui? Com esse ferrão aqui que seria essa sombra? Não sei. O bot nesse caso seria uma queda e no Dow Jones a gente tá com cara, né? Tá com cara de que a gente tem grandes chances de um bot mais acentuado aí. Mas enfim, as análises a gente fez bastante, né? Se tiver ficado alguma dúvida desses índices, pode falar. Banco do Brasil. Quem pergunta é o Scan16, comentário Banco do Brasil. Com muito prazer. Esse banco tem uma formação muito interessante também. Vamos dar uma olhada, tô curioso. BBAS3. Então, Banco do Brasil, a formação que eu ia falar que ele tinha muito interessante era esse ombro, cabeça e ombros aqui, tá? Ele era muito preciso. A gente tinha esse nível muito bem definido aqui de 21,50. Os preços romperam, caíram bastante, mas depois entraram para cima de novo. Então meio que perdeu perdeu a força. Também acho que ainda não dá para falar que foi uma armadilha para os vendidos. Enfim, no longo prazo ficou menos claro aqui. O Banco do Brasil não está tão claro, mas eu vou mostrar para vocês que no gráfico indexado em dólares esse gráfico está muito melhor, né? Enfim, olhando só esse gráfico aqui, eu diria que se romper os 24, grandes chances de uma alta até os 28,80, né? E por outro lado, se romper aqui os 22 novamente, grandes chances de ele aí sim completar a projeção da formação de cabeça e ombros, que aí leva lá para casa dos 15, mas não está claro nesse gráfico. E o rompimento para cima, né, essa projeção aqui para o topo que eu falei, seria porque a gente teria a projeção dessa perna, né? Isso que tudo teria sido uma bandeira, a gente projetaria isso aqui, tá? Mas acho que não tem trade agora, só se romper um desses dois níveis que eu coloquei. Só para mostrar para vocês o gráfico em dólares, lembrando que embora a gente priorize o gráfico nominal para essas operações de médio e curto prazo, o gráfico não indexado, a gente continua sempre olhando o gráfico em dólar, principalmente para as indicações de longo prazo, mas também porque eles nos dão indicações muito precisas, dependendo do ativo, para curto prazo também. Vejam, aqui está muito claro, né, o Banco do Brasil em dólares. Aqui a gente teve esse ombro, cabeça e ombros também muito harmônico, né, muito preciso. Houve o rompimento, então tudo indica que até não foi cumprida toda a projeção. Então, analisando esse gráfico, eu diria que agora a gente está tendo uma oportunidade
de venda, né? Não venderia porque essa acumulaçãozinha aqui tá um pouco de cara de bandeira de alta, esse pequeno pedacinho. Mas a gente teve uma baita indicação de venda nesse dia que ele aconteceu esse engolfo aqui, e ele, enfim, uma venda com stop acima dos 12 em dólares, né, 12 dólares, e projeção aqui lá para os 7,20, né? Então esse gráfico em dólares me dá muito mais, me deixa muito mais baixista em Banco do Brasil. Okay, próxima pergunta, Vale 5, que já foi, BVMF 3 do monobloco. Vamos ver então. BVMF 3. Opa. Nossa, bom. Limpar a área aqui também. Ó, só de bater o olho aqui a gente já vê que é uma coisa bem baixista, né? Pelo menos na minha opinião. Isso aqui tá com cara de deriva, que inclusive foi rompida. E isso aconteceu nesse nível aqui. Então ele sentiu uma resistência. Isso é baixista, tô bem baixista nesse papel. Se a gente observar essa tendência de alta, a gente vê que ele já fez 1, 2, 3, 4, 5 pernas. Então muitas chances de pelo menos essa tendência de alta aqui ter acabado. Ter terminado. Então essa tendência aqui, né? Então pelo menos a gente pode projetar para 10, imaginar que os preços devem chegar em 10,80, né? Além disso, isso tudo está acontecendo nas proximidades dessa reta de tendência de baixa, que aparentemente havia sido rompida, mas um rompimento em deriva assim, com tanta fraqueza, pode nos levar a crer que não aconteceu esse rompimento, né? Então eu acho que está mais com cara disso, de que não rompeu, né? Que ele só deu uma esticadinha para cima, mas não rompeu. Então baixista aqui em BVMF, projeção para 10,80. Lembrando que essa projeção ainda, desculpem, tô com uma tossezinha. Ó, só para ser mais, fazer uma análise melhor aqui, eu imagino que ela vá para 10,80, mas não é ainda um ponto de venda, porque a gente só realmente deveria fazer essa projeção se ele perdesse essa retinha de tendência de alta aqui, né? Ou seja, se ele fosse abaixo, digamos, de 10, 11,40, tá? Mas enfim, se ele for abaixo desse nível, aí é muito provável, inclusive, que ele faça mais uma perna de baixa equivalente a essa, tá? Então, enfim, eu não estaria comprado de forma alguma em BMF agora, tá com cara de baixa. Ok, próxima pergunta é CCRO3. Vamos ver. Ok. Bom, clara tendência de alta de longo prazo, né? Nossa, aqui, esse papel já esqueceu a crise de 2008, né? Para ele foi aqui 2008, caiu a partir de 2007, nesse caso, ABC, ele já teve uma ABC, começou uma nova tendência de alta de longo prazo, né? Aqui está um pouco difícil de dividir as ondas, né? Não está claro, sei lá se isso foi 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Então, já que está difícil, eu não divido, eu prefiro assim, né? Prefiro dizer assim. Ver se a gente consegue algum canal aqui, não, nada demais também. Enfim, tendência de alta de longo prazo. No médio prazo, pelo menos, a gente identifica que aqui é um movimento separado, né? E dá para traçar essa retinha aqui, indicação de compra, tá? É uma boa reta, na minha opinião, não nada fantástico, mas
mas ela pega já 3 pontos, né? E você tem um engolfo sobre esse nível, nesse nível, tá? Então vamos ver que tipo de projeção que a gente poderia fazer aqui. Olha, isso aqui acho que a gente podia projetar. Isso aqui é uma projeção bem conservadora, eu acho. Bem tranquila, assim. Projetar mais uma perna dessa, a partir desse nível. Então, que projeta os preços para 21,20. Não, desculpem, para R$21. Lembrando que no meio do caminho tem uma grande resistência, né? Agora, então essa é a projeção, é para lá que a análise técnica indica que vai. Agora, eu compraria esse papel agora? Não sei. Porque a gente teve uma reversão de um dia só. É uma reta boa, mas também não é assim uma baita reta. Vocês sabem, a gente está mais baixista, né? Mas enfim, a indicação desse papel é de alta. Deixa eu ver nos 15 minutos se teria um bom ponto para a gente colocar o stop. O stop teria que ser abaixo do fundo de hoje, da mínima de hoje mesmo, né? Eu ficaria mais confortável se esse stop, esse nível fosse confirmado por um nível anterior. Por exemplo aqui. Então se fosse para comprar com stop aqui embaixo, abaixo de 17 de R$17, aí eu estaria tranquilo para entrar nessa compra. Mas aí muito provavelmente a gente ia ter uma relação custo lucro-prejuízo baixa, né? Eu vou marcar esse nível aqui. Então vou colocar aqui em 16,98 e o objetivo aqui em cima, 21. Não, eu me enganei. A gente consegue um bom trade aí, né? De uma relação lucro-prejuízo de 4:1. Então sim, temos uma compra aí, eu acho que está valendo. Próxima pergunta. Energias Brasil, Noix. Favor analisar Energias Brasil. Grato, claro, Noix. Vamos lá. NBR3. Bom, interessante, aí tá chegando na resistência. O papel também, tendência de alta, já deixou para trás a crise de 2008, né? Vejam que interessante, nesse caso também a crise começou aqui antes, né? Começou em 2007, ele fez um ABC e aí saiu numa nova tendência de alta. Então a realidade atual dele é essa tendência de alta, que não é assim uma tendência muito boa no sentido de análise técnica, né? Porque não tem muitos fundos para que a gente possa colocar uma reta, né? Um papel também que dá para ver assim de longe que ele é muito volátil, né? Isso, geralmente eu não gosto muito de operar papel assim. Vejam que fica muito tempo nessas congestões, 3 dias para cima, 4 dias para baixo, 3 para cima e assim por diante. Ele é bem rabiscado, assim, digamos. E Noix, ele tá... Enfim, vamos ver se tem alguma coisa que eu possa te ajudar aqui. Esse é o nível a ser observado, né? Acho que, claro, por exemplo, se ele romper esse nível aqui de 13,80, embora em tese você pudesse fazer uma projeção de toda essa, talvez de toda essa perna aqui, que levaria acima do topo, desse topo histórico, dado que é o topo histórico, não dá para projetar nada acima, né? Então, se romper esse nível de 13,80, a projeção aqui para 14,10, né? 14,20. E aí se romper os 14,20, aí a gente tem que ver, né? Aí sim você teria uma ótima indicação de alta. Mas por enquanto ela está dentro desse espaço aqui, entre a reta e esse nível, eu não teria vontade de assumir nenhuma posição nesse papel. Enfim, está numa resistência com candle de indefinição, não parece estar com muita força para o curto prazo, né? Se eu tivesse que apostar no curto prazo aqui,
parece que ele tá fraco, né? Não tá forte essa alta aqui, e é uma resistência relativamente importante, então mais cara de que deve ter uma quedinha de curto prazo, mas nada que vale a pena fazer algum trade, né? É isso, ficar de olho no papel, tá em tendência de alta, e aí se perder essa reta aqui, sai da tendência de alta, aí a gente faz uma projeção Fibonacci e tal. Mas é isso, pessoal. Bom, acabaram as perguntas que eu tenho aqui em mãos. Eu vou... Ó, já passamos também 5 minutos aqui. Vou ver mais uma aqui no chat. Ver o que tem aqui. Imagino que tenham mais perguntas. Mas eu vou ver uma porque... Infelizmente, eu tenho que sair. A gente já passou do horário, né? Então, deixa eu procurar aqui no chat. BVMF, NBR3, VMF de novo. Talvez seja só isso. Pronto, Braskem 5, Ster pediu, vamos lá, Braskem. Última então. BRKM. Nossa, o teclado tá com problema aqui. RKM sim. Ok. Esse papel aqui, eu lembro que eu achava muitíssimo interessante. Essa formação aqui, eu lembro de ter acompanhado o rompimento disso, que era algo monstruoso, né? E projetava uma queda do tamanho da que aconteceu, né? Que sempre quando acontece um rompimento assim, a gente fala, não, mas é muita queda, né? Mas geralmente os gráficos estão certos. Tô quieto aqui porque eu tô olhando e analisando. Aqui a gente tem um nível bastante importante, né? Uma região de resistência na qual ele parece ter chegado. A gente vê que esse nível de 16 aí é forte, uma resistência forte. Acho que não tem muita coisa para se falar no médio e longo prazo. O máximo que a gente pode ver aqui é que essa retinha foi rompida, e aí a gente traça o Fibonacci, já está bem próximo, né? E coincide com um suporte aqui que é esses R$13,50, R$13,60. Tá com cara de que é uma queda para ir, mas eu não acho que a gente tem muita coisa para ver aqui, não tem muita informação, tá? Um eventual rompimento de 16, aí sim nos daria alguma indicação mais clara, né? Só de curiosidade, deixa eu traçar isso aqui. Isso seria um eventual cabeça-ombros um pouco equivalente com esse aqui, mas não está muito harmônico isso, então eu descartaria essa indicação. Bom, já que a gente não teve nenhuma coisa clara no gráfico não indexado, vou dar uma olhadinha no Braskem em dólares para ver como é que tá. Braskem em dólares também é bem harmônico, né? Aqui, aquela formação que eu mostrei também foi muito clara. Enfim, isso tudo tá com cara de que eu olho assim, me parece um cabeça-ombros gigante, né? Mas enfim, seria alguma coisa para muito longo prazo. Ainda não estaria muito bem definido o ombro direito. E aqui, enfim, aqui também ele rompeu essa retinha de baixo, mas isso aqui já não quer dizer mais nada, porque os preços também já corrigiram o Fibonacci dessa reta. Então não quer dizer que vai para cima porque rompeu essa reta, porque geralmente quer dizer só que os preços vão corrigir. Então, Esther, acho que nada claro aqui. Se você está comprada nisso, digamos, no longo prazo, seu stop tem que estar pelo menos... vamos então olhar o gráfico
o gráfico nominal, não indexado. Então, para quem está comprado em Braskem, se for uma posição de longo prazo, então stop abaixo de 13,40, que é esse fundo aqui, né? E se você está comprado num curto prazo, tipo uma posição de curto prazo, se eu tivesse comprado em Braskem, muito provavelmente eu já estaria com stop abaixo de 13,90, tá? Ou pelo menos esse nível aqui, que é a mínima 13,91, então, sei lá, 13,88, por exemplo. E numa posição de venda, bom, para quem está baixista, eu deixaria de estar baixista em Braskem se os preços rompessem 16. Aí acho que é a grande chance deles virem aqui para cima. Então é isso, pessoal. Eu espero que possa ter ajudado aí as dúvidas de vocês. Estou vendo aqui que a quinta técnica de número 111. Não sei como é que a gente fala 111ª quinta técnica. E é isso. Tenham todos uma boa noite e nos vemos na semana que vem. Um abraço e até lá.